O assunto é o run da roteirista Ann Nocenti, publicado pela Panini em A Saga do Demolidor, nessas 9 primeiras edições, com as histórias clássicas dos anos 80 e 90. Mas, passado o hype, e depois de ler todas essas histórias aqui, eu vou jogar uma pergunta no ar e não vou sair correndo. Foi uma boa fase ou era mais a memória afetiva da galera? Saudações, Sandro do Neurose HQ, e os primeiros 9 números de A Saga do Demolidor vieram com as histórias que foram publicadas entre novembro de 86 a abril de 91 com os roteiros de Ann Nocenti. No Brasil, essas histórias saíram originalmente em Super Aventuras Marvel e em uma edição de Grandes Heróis Marvel, a de número 22. Na época, o Demolidor fazia parte do mix de Super Aventuras Marvel e Grandes Heróis Marvel era uma HQ que servia para encerrar ou publicar grandes sagas da Marvel, ou alguns arcos curtos que também podiam caber na revista. Ann Nocenti é jornalista, cineasta, professora e foi uma das melhores editoras da Marvel Comics. Chegou a trabalhar em títulos como Os Novos Mutantes, Os Extraordinários X-Men, e como roteirista, seu primeiro trabalho para a Marvel foi uma história em Bizarre Adventures número 32. Depois disso, teve curtas passagens pela revista da Mulher-Aranha, Vingadores, Doutor Estranho, Longshot e Star Wars. Ann ficou 5 anos à frente do título Demolidor, escrevendo os roteiros de número 236 até 291. Ela só não escreveu 3 edições, 237, 246 e 258. Seu trabalho em Demolidor lhe rendeu uma indicação ao Eisner de melhor escritora em 1989. Ela também esteve entre os autores convidados para poder trabalhar na edição comemorativa de Demolidor, de número 500, que foi publicada em 2009. Essa edição saiu aqui, na Marvel Deluxe e na segunda série mensal do Universo Marvel. Ann Nocenti assumiu os roteiros logo após a saga A Queda de Murdoch. E olha, Miller deixou ótimas opções para serem exploradas. Matt não pode mais atuar abertamente como advogado e ele também não precisava mais fingir que é cego. Também deixou as histórias com um tom mais sério e sombrio. Eu sei que hoje isso daí é uma coisa muito batida, mas na época era uma grande novidade. Em vez de continuar com essa abordagem, Ann Nocenti foi para uma linha mais introspectiva e filosófica, explorando temas como a religião, a justiça social e a natureza da violência. O tom político que a autora deu para a HQ foi o que mais marcou durante essa fase. O Demolidor encarou empresas que poluem o meio ambiente, setores secretos do governo, fazendas que criam gado geneticamente modificado e alimentos altamente processados, ricos corruptos. Essa visão crítica dela já apareceu logo na primeira história, na edição número 1 de A Saga do Demolidor, onde a Viúva Negra passa por um grupo de agentes soldados e sofrem ali um grande bullying e um assédio por parte deles. Ann também deixou de lado personagens importantes na vida do Demolidor e preferiu investir em novos personagens. Meredith Floyd, vilã e novo romance para o Demolidor, Coração Negro, o filho de Mephisto, que irá tentar Matt, explorando ali o seu lado religioso. E outra mudança foi tirar o Demolidor de seu habitat natural, Hell's Kitchen, e fazendo Matt dar uma viajada pelos Estados Unidos, numa quase road trip. Após eu finalizar a leitura desse run, eu deixei de lado aí minha memória afetiva e não achei essas histórias tão brilhantes quanto eu achava antes. Algumas estavam muito abstratas e com soluções ao estilo Deus Ex Machina. A do Coração Negro para mim foi assim. Ao sair do inferno, tudo que foi construído nas edições anteriores se encerrou. Concluiu as histórias de personagens, subtramas, Matt volta para Nova York. Olha, eu comecei a leitura com um grande hype, mas eu confesso que terminei com outra opinião. As histórias estavam muito abstratas e a ação e a aventura não saíam mais ali tão natural dentro dos enredos. Independente dessa minha nova leitura dessa fase não ter sido tão empolgante quando eu lia em Super Aventuras Marvel, não dá para negar que ela foi um sucesso de venda e sucesso de críticas. E eu, curtindo ou não, bom, é uma fase importante para o Demolidor.
Resumindo, mesmo assim, a saga do Demolidor valeu a pena e vai continuar sendo uma leitura interessante. Essas histórias nunca foram republicadas e, para quem não conhece, vale a leitura. A Panini vai continuar com o título e deve estar saindo aí em breve, ou até já saiu, A Queda do Rei do Crime, uma continuação das consequências dos fatos que ocorreram à queda do Murdoch e das histórias aí desse run seguinte, que tem os roteiros de Dan Chister e os desenhos de Lee Weeks, que autografou a minha A Queda do Rei do Crime numa CCXP. Curtiu? Então inscreve aí no canal para poder acompanhar os nossos novos vídeos, deixe um like aqui para você poder ajudar na nossa divulgação, um abração aí para todos e fui!